Senhores ministros, eu agradeço bom, finalmente terminou essa tour de force, acabou de ser proclamado o resultado do julgamento, quase 12 horas de votação. Como já deve ser de conhecimento público, a segurança foi, o habeas corpus foi denegado, 6-5, a votação terminou empatada e o voto de desempate foi da ministra Carmen Lúcia. Ainda houve pelo menos umas 2 tentativas aí de, enfim, como eu andei dizendo, de duplo twist carpado, né? A defesa, uma vez configurado o empate 5-5, tentou sustentar a impossibilidade de votação pela ministra-presidente, suscitar uma questão de ordem no sentido de que ela não pudesse votar, e isto foi rejeitado pelo tribunal ao argumento de que havia já previsão regimental, por força de emendas anteriores, no sentido de que, uma vez envolvida a matéria constitucional, cabia a votação da presidência. Isso foi tranquilo na votação entre os ministros, mas o dado mais curioso foi, ao final, uma discussão sobre a subsistência da medida liminar que tinha sido deferida na sessão anterior. E o mais curioso de tudo nisso foi que quem suscitou a eventual subsistência da medida liminar foi o ministro Marco Aurélio. Não foi o advogado em questão de ordem. Então esse é um caso curiosíssimo em que você tem um ministro da corte suscitando a subsistência de uma medida liminar em sentido contrário àquilo que a corte viera de decidir. Isso foi rejeitado também, votaram nesse sentido, no sentido da extensão da vigência da liminar, só o próprio ministro Marco Aurélio e o ministro Lewandowski, e os demais integrantes da corte disseram, olha, não, decidido o mérito do HC, desaparece, por óbvio, a medida liminar. O ministro Lewandowski ainda, imagino que sejam as 11 horas de julgamento e o tardio da noite, né? Já vamos caminhando para, sei lá, passa de meia-noite, der certo. O ministro Lewandowski ainda fez um fuzuê de caçarolê sobre o trânsito em julgado e tal, mas afinal não era nada disso que se estava discutindo. O que se estava discutindo era a subsistência de uma liminar que se dera ao argumento exclusivamente de que o julgamento não terminara. E o julgamento terminou, né? Então completa-se aí a decisão, como eu disse, com o 6-5, denegada a ordem. Isso significa dizer que, em tese, uma vez publicado o acórdão dos embargos de declaração do TRF4, a prisão do ex-presidente Lula pode acontecer, né? A publicação do acórdão dos embargos de declaração do TRF4, não por acaso, ou talvez não, está prevista acontecer, salvo erro ou omissão, para amanhã, né? Então nós podemos ter novo capítulo aí desta série. Isso não é Netflix, mas é uma série igualmente emocionante. Podemos ter novo capítulo se apresentando em muito breve espaço de tempo. Alguns cenários são aí mais ou menos previsíveis, né? Eventualmente até uma nova impetração, buscando talvez algum outro fundamento. Fato é que a gente tem sido surpreendido a cada dia. Então, em última análise, o que cabe é a gente continuar acompanhando. Eu vou estar acompanhando as notícias, né? E entro em edição extraordinária, como fiz hoje, para dividir comentários. Se você assistiu os vídeos dos comentários intermediários aí ao longo dessa tour de force de julgamento e ainda tem uma dúvida, tem alguma coisa que você quer que seja esclarecida, não deixe de me perguntar. Eu vou ter enorme prazer de estar compartilhando o meu ponto de vista com você. Afinal de contas, fiquei aí quase 12 horas acompanhando isso e dividindo com você, justamente para que todo mundo possa ter uma compreensão comum sobre o que está acontecendo. A quem andou acompanhando ao longo aí dessas várias intervenções, obrigada. E para você, bravo, que ficou acompanhando até agora, boa noite, vai dormir, vai descansar. Tchau.